capítulo 6 de Gálatas. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 7. Eu vou pregar sobre o versículo de número 7. Só que eu nunca li o versículo de número 6 na igreja em 27 anos de crente. Sabe por quê? Porque dá a impressão que o pregador está advogando em causa própria. Mas o versículo de número 6 diz: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Agora o versículo 7 é o tema, é o centro da nossa mensagem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Palavra do Senhor. Hoje eu tive uma experiência e tudo que acontece na minha vida, no dia a dia, é motivo de pregação. Eu tiro ensino de todas as situações que me ocorrem no dia a dia. Nada acontece, seja bom ou mal, positivo ou negativo, que eu não observe para extrair dali ensino. E há ensino em tudo. Tudo que você olhar na vida, tudo que você observar, se você for um homem de coração sábio, uma mulher de coração sábio, você vai extrair ensino. E você não para de crescer quando você desenvolve essa disciplina e essa postura. Eu hoje observava um garoto tentando fazer sua pipa voar. Ele corria e a pipa, ao invés de subir, descia. E ele corria, voltava e voltava correndo, e a pipa, ao invés de subir, descia. E ele ia ficando agoniado. Ele não conseguia fazer com que a pipa voasse. E eu disse para ele: mas afinal, por que a sua pipa não voa? O vento está soprando forte. No lugar onde eu estava ventando. E ele me respondeu um pouco chateado: a barbela está errada. Certamente você que é menina não sabe o que é barbela. E ele falou: a barbela está errada. E eu tentei ajudá-lo. E eu disse para ele: traz aqui que eu arrumo para você. Mas ele estava teimoso. Ele queria vencer o seu desafio. E voltava e corria, e nada da pipa voar. A frustração dele ia se aumentando e a minha agonia ia aumentando com a agonia dele. Eu queria ver sucesso no empreendimentozinho dele. Eu queria ver ele ter sucesso em empinar a pipa, mas a bendita da pipa não voava. E ele tentou repetidamente, mas sem sucesso, colocar a pipa no ar. O que mais o frustrava é que os meninos ao redor estavam todos com as pipas bem no alto. Eu olhava para aquele céu azul e para aqueles meninos ali se alegrando tanto, e eu via que o coraçãozinho dele estava travado. A pipa estava em perfeitas condições de voar. Na verdade era uma pipa nova. Tudo estava no seu lugar. A rabiola, a linha, o vento. Mas algo estava errado com a barbela. A bendita da barbela. Tinha algo de errado. E eu comecei a notar tudo o que estava acontecendo. Porque eu falei: Deus está falando comigo aqui. Tudo estava em perfeitas condições para voar. Tudo estava no seu lugar. Mas havia um detalhe que estava travando aquele pequeno projeto de alçar voo, de tomar as alturas, de tomar os céus. Havia algo de errado. Sabe, querido, assim também acontece conosco. Eu tenho encontrado pessoas formidáveis, gente inteligente, gente que tem um potencial maravilhoso. E eu tenho encontrado gente assim, e gente assim, quando não consegue realizar, fica muito frustrada. Gente que podia estar nas alturas, de algum modo não conseguiu decolar ainda. E sofre com isso. Por quê? Porque olha ao derredor e vê outras pessoas fazendo progresso. Vê outros
tomando as alturas. E elas não conseguem. Está tudo no lugar. A pessoa inteligente, elas não são burras não, são pessoas inteligentes, são pessoas capazes. São pessoas saudáveis, têm saúde, são pessoas criativas. Entretanto, não conseguem colocar o seu projeto no ar. Não conseguem ver o seu empreendimento decolar. E isso é muito frustrante. Eu observava aquele menino e a agonia dele. E corria. Você já viu um menino tentando colocar a pipa no ar? Ele vai numa certa distância e corre com a pipa até chegar na beira da ribanceira. Não consegue. Ele volta todo o trajeto, vai lá e coloca e vem até onde pode correr. Não dá mais, ele retorna e a pipa não subia. E assim, querido, eu observava aquele menino e refletia sobre a vida. Eu observava aquele menino, a frustração nos olhinhos dele, e eu observava a vida ao meu derredor, e eu tenho travado contato com tanta gente assim. Elas correm, não conseguem, voltam, tentam de novo, e não conseguem, e o projeto não descola do chão. E eu olhava para aquele menino, e olhava para aquelas pipas, e Deus falava no meu coração. E Deus falava: filho, é assim mesmo. Tem ensino para você aqui. Anota, escreve. Tem ensino aqui no meio das crianças para você mais tarde falar para os adultos. Tanta gente labutando, gente boa, gente honesta, gente inteligente. Está tudo no lugar. Como diz o ditado popular, tem a faca e o queijo na mão. Deus já deu as asas. Todavia elas não rompem, não conseguem. Tem algo de errado. E eu pergunto para o menino: vem cá, o que acontece? O vento está soprando, por que a sua pipa não está subindo? Ele diz: a barbela está errada. A barbela é um cordãozinho que prende o corpo da pipa na linha. Mas não pense você, menina. Não pense você, menina, que é só chegar lá na pipa, amarrar a linha na pipa e sair puxando. Tem um segredo. Tem um ajuste na altura. Se for um pouco para baixo do lugar, não funciona. Se for um pouco para cima, não funciona. É assim mesmo, rapaziada? Mas tem um segredo, não é só chegar lá, amarrar a linha na pipa e sair pensando que ela vai voar, porque tem ajuste. E é interessante, tem um ajuste fino que se faz ali, na barbela, onde se amarra a linha. Talvez você esteja bem provido, tudo no lugar para decolar, mas de algum modo você está tendo algumas frustrações, porque o seu projeto não decola. E eu quero te dizer nessa noite que talvez haja algo de errado com a barbela. Tudo está no lugar, mas tem um detalhe naquela área específica, onde a coisa está travando. Agora cumpre a cada um de nós descobrir em sua vida pessoal onde está o lugar que eu preciso encarar e realizar os ajustes. Eu preciso ser inteligente, querido. Eu preciso ser inteligente, eu preciso ter inteligência, eu preciso pensar, eu preciso usar a minha mente. A minha mente é uma bênção, a minha razão é uma dádiva, e isto é para ser usado. Você precisa utilizar bem a razão. A sua razão é uma dádiva, segundo Santo Agostinho, é uma dádiva que Deus nos deu e que nos distingue dos outros seres. E nós temos um problema sério. Nós somos usados pelas nossas emoções. E quando nós precisamos de fazer ajustes, nós não temos estrutura para fazer. Então tem determinadas coisas, e aí cumpre a cada um avaliar. O que acontece que eu não consigo romper? Tem pessoas que têm ambições, tem outras que não. Tem pessoas que não vão romper porque não têm ambições, ponto final.
Quer enterrar os teus talentos? Não tem problema, é a sua opção de vida. Tem pessoas que têm ambições, tem pessoas que não têm ambições. E assim, quem não tem ambição não vai crescer, porque não tem como crescer sem ambição. Não tem como multiplicar os seus talentos. Deus te deu talentos, Deus te deu capacidades. E se você não quiser trabalhar para multiplicar estas capacidades, você vai permanecer no mesmo lugar. Então a área onde você não quer fazer nada, não, nessa área eu não quero fazer, eu quero ficar assim, então pronto, nessa área você não vai andar. Mas se você porventura quer andar numa determinada área e se percebe limitado demais naquela área, você precisa usar a sua mente, a sua razão, a sua inteligência para descobrir onde está o problema na sua barbela. Onde está o ajuste, e ele é fino. Eu preciso de ajuste, você precisa de ajuste, se quisermos que os nossos empreendimentos decolem em todas as áreas da vida. Amém? Aleluia. Pois bem, o Senhor fala comigo dessas maneiras e fala com você também, todo dia. Todo dia tem palavra de Deus fresca para você. Sabe por quê? O povo de Deus não come comida dormida. O povo de Deus não vive de pão bolorento. Tem palavra fresca de Deus para você todo santo dia. Agora, se você está muito agitado, muito abilolado e sem tempo, e se você está insensível e não procura extrair ensino de tudo que te acontece, então Deus vai falar, você não vai ouvir, não vai entender. Mas que Deus falou hoje, falou, e vai falar amanhã, vai falar, porque os filhos de Deus não comem pão dormido. Tem maná novo a cada manhã. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Este verso tem sido lido e interpretado de maneira muito espiritualizada e pouco prática na vida de milhões de cristãos. Precisamos traduzir isso para a vida cotidiana e entender o princípio aqui presente e a sua grande importância. É grande demais a importância do que está aqui falado nesse versículo, porque define, determina tudo ao nosso redor. Existem pessoas que acreditam na sorte. As pessoas que pensam mais, elas não acreditam em sorte, creem na lei da causa e do efeito. Fisicamente, no universo, tudo está sujeito à lei da causa e do efeito. Essas verdades físicas que encontramos na natureza são verdades que encontram o paralelo no mundo espiritual. Então, na natureza, a lei da causa e do efeito coordena e determina o passo de todas as coisas. Quando tudo está debaixo das leis, nós podemos afirmar uma coisa que pode parecer estranha para você, mas não existe acidente. Não existe coincidência, aquela coisa mágica. Tudo é regido pelas leis. Se algo de bom acontece, ou algo de mal, esteja certo que aquilo que acontece em resposta ao estímulo da causa e do efeito. Se alguma coisa de mal acontece porque uma semente foi semeada. Alguém semeou e esta semente produz. Todo efeito tem uma causa. Ô, gente, isso aqui é assunto para gente madura. Isso aqui é assunto para gente que quer crescer. Isso aqui é assunto para gente que quer deixar de ser menino. Todo efeito tem uma causa. Se porventura a minha pipa não está voando, existe em algum lugar do processo uma causa que restringe o movimento da minha pipa em direção aos céus. Isto é fato. Se sua mente assume uma atitude negativa, você esteja 100% certo. O resultado obtido vai ser exatamente segundo o pensamento que você alimentou na sua mente. Não se engane. Aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará.
O pensamento, se é positivo, se é benéfico, se é tranquilo, se é bom, esteja certo. Vai produzir segundo a sua espécie. Se você está mantendo aí no seu coração ou na sua mente alguma coisa de alguma situação que te aconteceu e você está guardando isso está fermentando em você e você vai conversar com essa pessoa e se você for levar isso e manter isso e guardar isso, esteja certo. O resultado vai ser o caos. E você pode dizer, mas eu tenho razão. Eu te pergunto, você quer ter razão ou quer dormir em paz? Você quer brigar pela razão ou você quer dormir? Não, eu quero dormir. Então perdoa, esquece, releva, deixa esse negócio para lá. Porque se você manter na sua mente esta fixação e não permitir que aquilo saia de você, queridos, causa e efeito. Causa e efeito é algo que a ciência fala, bate o pé e não precisa demonstrar mais de modo algum, porque está abundantemente demonstrado na natureza. É assim na realidade física, é assim na realidade psíquica, é assim na realidade espiritual. Por que que o meu projeto não decola? Tem alguma coisa que está causando esta limitação. Você remove o elemento que restringe, faz o ajuste, faz o conserto e vai ser feliz. Por favor. Querido, não seja tolo, com todo respeito. O mundo não vai se comportar amanhã do jeito que você quer que o mundo se comporte. As pessoas não vão se comportar do jeito que você quer que elas se comportem. O mundo amanhã vai se mostrar tão defeituoso e tão difícil como foi hoje e ontem. E se você não guardar a sua mente, e se você não cuidar dos seus pensamentos, você vai produzir pensamentos, e pensamentos são sementes. Querido, pensamentos são sementes, palavras são sementes, gestos são sementes. Cuidado com a sua semeadura. Mas vou ter que andar pela vida pisando em ovos? É sim, senhor. Você vai andar pela vida pisando em ovos, porque o negócio aqui é complicado demais. Isso aqui é um pântano de complicação, é complexo demais. São mundos em conflito, em atrito o tempo inteiro. E para acabar de tornar o negócio mais complicado, além das complicações naturais, das nossas confusões humanas e naturais, os demônios estão capitalizando em cima destas nossas dificuldades, querido. Tornando tudo mais difícil para nós. Naturalmente já é difícil. Nós não precisamos de ninguém mais para complicar, não. O negócio já está complicado o suficiente, mas aí vem o diabo e torna o negócio 1000 vezes mais complicado. O mundo amanhã vai se mostrar hostil. As pessoas não vão se comportar do jeito que você quer. Algumas coisas vão dar errado. Você pode ouvir algumas coisas de alguém, dependendo do que você falar. Porque eu sempre digo, não é a primeira vez que eu digo aqui. Você pode falar o que você quer? Pode. Não contém as suas emoções e fala. Pode falar? Pode. Só que toda vez que você falar o que você quer, se prepare para ouvir o que você não quer. Tem gente que quer entrar na guerra, mas não tem estrutura para entrar na guerra. Então, por favor, não entre. Se proteja. Se guarde. Não entre na batalha. Você não quer sofrer? Então não entre na guerra. Porque você está achando que você vai entrar numa guerra e vai sair de lá com a sua maquiagem no lugar? Vai sair toda borrada, meu bem. Vai sair toda descabelada da guerra. Vai sair descabelada, borrada, com salto quebrado. Não entra na guerra. Tudo isso tem respeito ao cuidado que eu tenho que ter. E deixa eu dizer mais uma vez. Isso pode parecer chato, mas não é apenas, não parece ser chato, não é chato. Mas a verdade é, nós temos que andar
como se estivéssemos pisando em ovos. Então tudo na vida está aprisionado e condicionado à lei da causa e do efeito. Quando o apóstolo Paulo falou essas palavras, eu tenho visto, ouvido pelos anos afora, pregadores pregando essa mensagem de um modo espiritual demais e nada prático. E o que o Senhor tem me dado nesses dias é essa necessidade de fazer prático o discurso teológico, porque o discurso teológico, ele é muito fantasmagórico, ele é muito espiritualizado, e muitas vezes o cara ouve e fala, e depois? Como que eu faço? Como que eu coloco isso na prática, no meu dia a dia? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que ele está querendo dizer com isso? Leis foram estabelecidas para reger o seu universo físico, espiritual, emocional. Tem leis. Deus estabeleceu leis e não tem como escapar delas. Não tem como escapar delas. Que você precisa observar. Se você negligenciar essas leis, pode? Pode. A vida é sua. Você faz o que quiser dela. Pode negligenciar? Pode. Vai dar certo? Não vai. Pode estar indo tudo tranquilo agora. A hora que bater um pé de vento, se você não estiver cimentado na palavra e agarrado nos princípios, as lágrimas serão inevitáveis, a aflição será inevitável. Jesus disse assim, olha, eu compararei o homem que ouve as minhas palavras e as pratica a um homem prudente, que foi e construiu a sua casa sobre a rocha. Então, amados, você e eu temos os nossos projetinhos. Agora cumpre a cada um de nós descobrir em sua vida pessoal onde está o lugar que eu preciso encarar e realizar os ajustes, se quisermos que os nossos empreendimentos decolem. Amém? Aleluia.